Olá, irmãos amados, a graça e a paz, amém? Estou aqui por essa manhã para poder falar um pouco para os irmãos de uma palavra diferente. Eu tenho falado bastante aqui no canal, pelo menos nesse início de trabalho, acerca das profecias dos últimos dias, dos tempos finais, amém? Então Deus colocou ainda assim, sem fugir da conotação do que temos visto, uma palavra diferente. Perdão, irmãos, ao meu coração, amém? Porque eu tenho falado palavras aqui, tenho lido textos muito complexos e textos pesados, o qual aborda muito as coisas que vão acontecer com este mundo. Agora a gente vai passar aqui algumas coisas que serão boas, algumas revelações ótimas. Falaremos sobre Apocalipse 21:4, que são promessas que tem no livro de Apocalipse, porque muitas pessoas têm medo só de ouvir esse nome. Ah, não, eu não gosto de ler muito Apocalipse. Lá as coisas são tem muitas coisas ruins lá. As pessoas enxergam com esse espanto, com esse terror, esse medo. Porém, é um livro que traz revelações maravilhosas para aqueles que amam, para aqueles que buscam. Logo no comecinho, João diz: bem-aventurados aqueles que leem e escutam as palavras dessas profecias aqui, porque o tempo está próximo, hein? A gente vai abordar aqui, irmãos, o capítulo 21, versículo 4, que tem promessas aqui, um pouquinho das muitas. Diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, amém? Esse versículo é maravilhoso, porque ele em si, na segunda frase dele, já diz: não haverá mais morte, promessa de vida eterna, irmãos. Olha para isso, que coisa linda. Hoje temos um corpo corruptível, mas quando Paulo fala, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se revelará, né, o que Deus tem guardado. Eu não lembro muito bem esta passagem, eu estou falando aqui de cabeça, mas é basicamente por aí. Teremos corpos transformados, teremos corpos glorificados e incorruptível. Olha que bênção. E o primeiro versículo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, eu fui direto para o segundo, porque o segundo ele é muito espantoso de bom, irmãos, e é lindo. E não haverá mais lágrimas, irmãos. Sabe aquela frase que é dita pelos padres ou pastores quando estão casando os noivos, e que vocês sejam felizes para sempre, ou quando você vê em filme, e foram felizes para sempre? Então, nesse caso aqui é algo semelhante. A diferença, irmãos, que um filme acaba, muitos casamentos acabam, mas a eternidade com Cristo, que é o noivo, e a igreja, não terá fim. Por isso é eterno. Ali sim você pode colocar com firmeza, sabedoria, e serão felizes para sempre, amém? Porque não haverá final para a eternidade. A eternidade, ela segue uma linha que não tem fim. Então, não haverá tristeza, que diz aqui na terceira partezinha aqui do versículo, entre uma vírgula e outra. Se não haverá mais tristeza, irmãos, está relacionado a muitas coisas dessa vida, que a gente fica triste às vezes por o término de um relacionamento. Nós ficamos tristes quando perdemos alguém, nós ficamos tristes às vezes porque não conseguimos comprar coisas. Nós ficamos tristes por momentos difíceis. Às vezes estamos passando um momento difícil no nosso lar, falta
algum dinheiro para comprar comida, ou não está arrumando trabalho. Então, tudo isso, irmãos, que causa tristeza, não haverá. Amém? E também não haverá choro, que está dentro desse versículo. Se não haverá tristeza, tristeza é o que causa choro, uma coisa está ligada à outra, não é, irmão? E também não haverá mais morte, olha que incrível, também está ligado a isso. E não haverá mais lágrima, porque se os irmãos observarem, esse versículo ele é tão perfeito que uma coisa puxa a outra, irmão. Vou pegar um pequeno exemplo aqui, quer ver? Ó? A morte, ela causa tristeza, causa choro e vem a lágrima. Mas a morte também ela causa dor, porque está aqui, ó. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porém, esse versículo abrange só outras coisas, não só coisas emocionais, por a dor de uma perca, amém? Porque nossos corpos hoje são corruptíveis, são carne, né, irmãos? Então, um simples beliscão você sente uma dor no corpo aqui, falando do físico, não mais emocional. Então, às vezes, por exemplo, as crianças, elas caem, se machucam, ralam o joelho, cortam o pé, furam o pé com prego, alguma coisa desse tipo, causam dor e elas choram e ficam tristes. Amém? E saem lágrimas dos olhos. Então esse versículo está abrangendo muita coisa. Mas o que Deus tem pronto para a gente, irmãos, é muito grande, muito grande. Aqui só pegou essa partezinha. Mas Ele promete uma nova Jerusalém. Ele promete uma pedra, cada uma pedra vai ter o seu nome escrito. E é isso, irmãos. Eu quero brevemente deixar essa pequena palavra para os irmãos e dizer que Apocalipse ele representa muita esperança e cria muita expectativa, não para o mundo, mas para nós que servimos a Deus. Nós precisamos ouvi-lo, precisamos aprendê-lo e precisamos ter esperanças, amém? Porque isso nos renova a cada dia. E também a misericórdia do Senhor, como diz a palavra, né? Cada manhã as misericórdias se renovam. Obrigado, meus irmãos. Quero agradecê-los. Tenham um bom dia, tá? Fiquem na paz e um dia abençoado. Amém.